No vídeo de hoje, eu vou estar te falando aí da minha retrospectiva 2025. Quais foram as minhas competições desse ano, quais foram meus grandes desafios e quais foram, obviamente, os resultados. Mas antes de a gente ir pro vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Curte o vídeo, comenta, compartilhe com aquele seu amigo, compartilha naquele grupo de WhatsApp de ciclismo para a gente aumentar o número de visualizações aqui do canal, porque o YouTube ele entende que quando a gente curte, quando a gente comenta, quando a gente compartilha, ele entende que isso é um vídeo importante e acaba entregando aí para mais ciclistas, para mais pessoas que amam esse nosso esporte. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, como que foi o meu planejamento da temporada aí 2025 e a gente vai estar fazendo uma retrospectiva desde janeiro até agora dezembro deste ano. Basicamente o meu calendário ele foi composto de 5 competições. A preparação para a temporada 2025, ela começou ali mais ou menos em outubro de 2024, em outubro do ano passado, então eu já comecei a fazer aquela base de treino para encarar esses grandes desafios. Então, vamos lá, qual que foi, Flávio? A primeira competição do ano. A minha primeira prova, o primeiro grande desafio foi a Seletiva Mundial de Gravel, que aconteceu lá em Balneário Camboriú, em março, no iniciozinho ali de março desse ano de 2025. Foi uma prova incrível, foi o meu primeiro grande teste, foi inclusive a minha segunda prova de gravel, inclusive tá gravado aqui no canal, e interessante, eu não sabia, tá? Nós não podemos gravar em seja campeonato brasileiro ou mundial, enfim, provas de federação com câmera no peito. Então eu não pude gravar a prova com câmera de peito e eu não tinha levado o suporte de guidão para poder fazer a gravação. Então acabou que eu fiz uma gravação, vou deixar o link aqui em algum lugar que vai estar aparecendo para você, se você tiver a curiosidade de assistir, dá um olho, veja como era bonito o cenário, como foi legal. E essa seletiva do Mundial, ela tinha 115 quilômetros ou era 120 quilômetros com quase 3.000 de altimetria. Foi duríssimo, duríssimo. Da minha categoria, os 10 primeiros eles se classificavam para poder participar do Mundial e eu fiquei em 13º, mas foi por muito pouquinho, quase eu consegui ali uma classificação. Bom, passado então a minha primeira competição, que foi a seletiva do Mundial de Gravel, veio o foco total, que é o mountain bike. Então, nós tivemos nesse ano, em 2025, a WOS Pirenópolis, que foi uma grande novidade. E para o Pirenópolis eu já fui em dupla, fui com o Zé, né? O Zé aí é minha dupla, você que já acompanha aqui no canal, sabe aí dos nossos desafios, a gente sempre que pode tá competindo aí em dupla. Então foi eu e Zé Marcos ali pro Pirenópolis e tem muita história para contar. Então vou deixar o link aqui do vídeo também dos 2 dias da WOS. Foi duríssimo, foi extremamente técnico, uma prova aí com um circuito preparado pelo meu treinador, Marconi Ribeiro. Então assim, ele não economizou em deixar difícil. A WOS Pirenópolis ficou para a história essa prova. O primeiro dia, salvo me engano, eram 100, 110 quilômetros com quase 3.000 de altimetria, era a etapa rainha no sábado, e no domingo um pouquinho mais curto, acho que era entre 70 e 80, com mais uns 2.000 acumulado de altimetria. Bem legal, foi bem divertida a competição, muito dura no primeiro dia. Eu vou deixar para você assistir, tá? Então, clica aqui, deve estar aparecendo aqui em algum local do vídeo, tanto a etapa 1 quanto a etapa 2, filmada na íntegra, de ponta a ponta. Olha, eu vou te falar,
O Zé Marcos deu trabalho nesse dia, misericórdia. Então, primeira prova, vamos lá. Retrospectiva, seletiva do Mundial, segunda, UOS Pirenópolis e a prova-alvo do ano, que era a Brasil Ride Espinhaço, que para mim é a competição mais formidável do mountain bike hoje. Ela é extremamente técnica, é divertida, tem um apoio sensacional. Eu não tenho nada para falar porque eu sou apaixonado pela Brasil Ride Espinhaço e esse ano era prova-alvo, a gente veio treinado e nós acabamos ali formando um trio. Para você que não lembra, era eu, Zé Marcos e Euler, a título de colocação, né? Então essa era a nossa prova-alvo, era chegar no pódio e deu tudo certo, nós ficamos em terceiro lugar ali no trio corporativo. Foi extremamente emocionante o último dia. No último dia nós saímos de quinto e pulamos para terceiro. Para você ter ideia como uma competição de stage race, ela é complexa. Nós passamos, são 5 dias a Brasil Ride Espinhaço, nós passamos os 4 dias em quarto e quinto, e no último dia, no quinto dia, nós pulamos para terceiro e fechamos dentro do pódio. Vou deixar o link aqui da playlist, porque são 5 vídeos, né? São 5 dias aí de Brasil Ride Espinhaço. Era a outra maratona aí que estava no calendário e olha, foi sensacional, foi basicamente inexplicável pra gente. E é quando nós conseguimos observar quão vale a pena a gente se dedicar ao esporte e conseguir atingir os nossos objetivos. Então foi topíssimo. Isso foi literalmente o nosso planejamento e o executado e nós tivemos o resultado. Então, sem sombra de dúvidas, qual que foi a grande conquista, Flávio, de 2025? Foi a Brasil Ride Espinhaço aí, conseguindo pódio, fechando em terceiro lugar. Foi sensacional. E aí, se você quiser acompanhar, assistir os vídeos, vou deixar, vai estar aparecendo aqui o link já da playlist ou então dos vídeos separados, tá bom? Então, passada aí a Brasil Ride, já chegou uma prova ali um mês depois, que eu tinha muita vontade de refazê-la. Eu fiz ela em 2021, bem quando eu comecei ali no mountain bike, que era a UOS também, mas a UOS Canastra. Que prova, que competição. E aí, qual que foi o planejamento? Então, quarta competição, UOS Canastra. O planejamento foi ir em dupla, né? O Zé Marcos, ele não conseguiu ir comigo, ele teve neném, né? A esposa dele teve filho, acabou que ele, enfim, depois da ride ele deu uma diminuída nos treinos e eu fui com o Euler. Então foi eu e Euler, a gente foi aproveitar, inclusive que estava em pico de treino, em pico de resultado. Foi mais ou menos 30 dias depois da Brasil Ride Espinhaço, teve a UOS Canastra e aí foi épico, foi sensacional. Cada dia teve um desafio. Então, se você também quiser assistir, tá tudo aqui no canal. Vou deixar o link aqui ao redor do vídeo, tá? Então você pode ir lá e assistir os 2 dias de UOS Canastra. Primeiro dia duríssimo, 110 km também com 3.200 de ganho de elevação. Segundo dia, salvo me engano, era entre 70 e 80 com mais uns 2.000 de altimetria. Eita, mas foi duro. Primeiro dia desafio, a gente estava em top 3 nas duplas, erramos o caminho, perdemos uns 20 minutos nessa errada de caminho e aí caímos na colocação. No segundo dia meu pneu furou pela primeira vez em competições, catei uma pedra, pneu furou, a gente ficou parado ali quase 30 minutos e acabamos aí não fechando em top 3, que era o nosso objetivo. Salvo me engano, nós ficamos em 7º. E esse foi o nosso quarto aí desafio, né, durante o ano de 2025. Então, recapitulando, seletiva de gravel, seletiva do Mundial de Gravel, depois UOS Pirenópolis, Brasil Ride Espinhaço e UOS Canastra. E para fechar, a minha quinta e última competição, que foi o Campeonato Brasileiro de Estrada.
estrada, ou seja, de road, de speed, que aconteceu aqui em Brasília, eu não deixaria passar em branco, e foi inclusive no meu bairro, então não tinha nem como eu me negar a participar dessa competição. Foi bem legal, foi minha primeira experiência em campeonatos brasileiros, até então nunca tinha participado de nada, nem de mountain bike, muito menos de speed. Eu uso a speed só para fazer meu treino de base e foi bem legal, eu gostei. Acabou que eu fiz a inscrição para fazer o contrarrelógio, que era em um dia, e no segundo dia era mesmo a prova de resistência. E foi bem interessante, foi bem legal. Eu fiz uma gravação de vídeo, vou deixar aqui também. Como era Campeonato Brasileiro, não pode ser filmado, então eu fiz ali um vídeo bem legal, vou deixar o link aqui também para você poder assistir, tá bom? No mais, nós temos a nossa etapa da Copa da Galera lá de baixo. Então, esse é o nosso Bike Club lá de Sobradinho. Então, ele é composto por 4 a 5 etapas, depende do ano. Acredito que para 2026 sejam 4 etapas. Nesse ano de 2025, 4 etapas. Eu faço parte da categoria Alpha, lá do Bike Club, né, da Copa da Galera lá de baixo. Nós dividimos lá por categoria. Eu sou da categoria Alpha, que são aí dos atletas que treinam mais de 4 vezes na semana. E acabou que eu fechei ali em top 4, tá ótimo. Lá é bem duro também, tem algumas gravações de algumas etapas, então se você quiser assistir, dá uma pesquisada aqui no canal, porque tem realmente várias etapas, tem as etapas do ano passado, tem as etapas desse ano, e aí se você quiser ver um pouquinho dessa guerra entre amigos, nós costumamos chamar de campeonato mundial entre amigos. Então, se tivesse a curiosidade de ver aí o nosso campeonato, que é fechado, é só para nossa galera, dá uma pesquisada aqui no canal, Copa Galera lá de baixo, que você vai ver, ó, tem vários e vários vídeos. A competição é acirradíssima em todas as categorias. Então, a título de retrospectiva, essas foram minhas competições, esses foram os resultados, esse tinha sido o meu planejamento. E para 2026, aguardem que teremos muita coisa nova, competições novas aqui no canal. Se preparem porque vai ser extremamente divertido o nosso ano de 2026 praticando esse esporte que nós amamos tanto, que é o ciclismo, seja mountain bike, seja gravel, seja road, seja até bicicleta de passeio. O importante é estar pedalando. Bom, agora eu quero que você me fale, coloque aqui nos comentários qual que foi então a sua competição mais desafiadora, qual que foi a sua competição alvo em 2025, você conseguiu aí conquistar o resultado almejado que você tinha colocado? Me conta aqui, vamos trocar uma ideia, me fala aqui. Como que foi aí o seu ano de 2025 no ciclismo? Bom, por hoje é isso. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Te espero aí em 2026. Vamos ver aí, vai ter muito pedal ainda para você ver aqui no canal. Te aguardo no próximo vídeo e não se esqueça, né? Deixe seu comentário, fala aqui comigo, me conte qual foi o seu grande desafio. Por hoje é isso e fui!